Boa tarde a todos, excelentíssimo conselheiro José Luiz Munhoz, em nome de quem cumprimento os demais conselheiros. Após os esclarecimentos feitos pela OAB do Rio de Janeiro, às vezes eu fico meio em dúvida, porque questionado pelo conselheiro Jorge Hélio se o pedido era referente aos procuradores da Fazenda Nacional, ele disse que sim, e agora ele está dizendo que a questão é em tese. Então, não, permita esclarecer, ele perguntou especificamente, o excelentíssimo conselheiro, sobre o pedido. Qual é o pedido? Aqui nós estamos numa audiência pública onde não está sendo pedido julgado, que é um debate. Lógico. E no debate, no contexto do debate, a OAB do Rio não se opõe, isso não foi o pedido formulado, mas instigada, ou seja, instada a se manifestar, a OAB do Rio não se opõe. Eu até esclareço, tipo obviamente que o julgamento do caso, esse tipo de controle. Se ateria exclusivamente àquela situação retratada. Todavia, ante a repercussão, até como precedente do Conselho, não é? Porque, independente da decisão favorável ou contrária do Conselho, nesse caso específico, isso pode ser utilizado como precedente, como posicionamento também do Conselho em outras situações. Então, essa audiência pública é até para esclarecer até aos próprios conselheiros das repercussões que possam ter uma decisão nesse caso. Então, pode... quais são os reflexos, a quem pode ser atingido ou não. Lógico, eu entendi perfeitamente, só para trazer ao debate a questão que, evidentemente, aqui nós estamos debatendo em tese, mas o que trouxe, o que causou uma certa irresignação foi, evidentemente, um caso concreto trazido pelo Rio de Janeiro, na medida em que o próprio representante da OAB do Rio de Janeiro cita um caso específico. Mas isso não se atém aqui à questão do debate. Na verdade, a intervenção do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, ela tem o interesse de intervir não para defender a sessão em si, mas para defender o fundamento pelo qual a OAB do Rio de Janeiro trouxe a essa representação. E a OAB do Rio de Janeiro ela trouxe um debate sobre um tema que é tratado com bastante, já foi tratado e tem sido tratado pela doutrina, que é a questão de uma advocacia de Estado versus uma advocacia de governo. Qual seria o papel da advocacia pública como um todo? E eu queria me ater, já que os outros precedentes se tiveram em outros temas, eu queria me ater a esse tema. E trazer uma questão topográfica da Constituição. O título 4 da Constituição, ele trata da organização dos poderes, e a Constituição Federal de 88, ela inovou no que tange à organização dos poderes. Nós sabemos que a organização dos poderes, ela sofreu uma influência muito grande do doutrinador Montesquieu, que previa uma teoria tricotômica, dividindo a organização dos poderes entre poder executivo, legislativo e judiciário. E a Constituição Federal de 88, ela inovou que ela trouxe um 4º capítulo na organização dos poderes, que são das funções essenciais da justiça. E entre as funções essenciais da justiça, a Constituição incluiu um órgão, uma instituição, que é a advocacia pública, né? E aí nós perguntamos, por que a Constituição incluiu a advocacia pública entre as funções essenciais da justiça? Então, quer dizer que a Constituição retirou a advocacia pública de dentro do Poder Executivo. E por que a Constituição retirou a advocacia pública de dentro do Poder Executivo? Porque esses órgãos, funções essenciais da Justiça, que é composto pelo Ministério Público, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública e pela Advocacia Privada, elas têm, como diz o próprio nome do capítulo, a função de preservar a justiça. E a justiça descrita aí não é a prestação jurisdicional. A justiça descrita aí é uma justiça muito mais ampla, é uma justiça que perquire o Estado de Direito, o compromisso com a legalidade e constitucionalidade dos atos. E esse é o papel da advocacia pública. A advocacia pública, quando ela foi criada para fazer o auxílio ao governante, dando a ele todos os elementos técnicos possíveis para que ele possa fazer a escolha da política pública. Então, o papel do advogado público, até pelo que a Constituição descreve, não é defender miopemente aquele governante de plantão, mas sim adequar a política pública escolhidas às determinações da Constituição e às determinações da lei. E essa descrição
da própria Constituição, dando esse papel à advocacia pública de exercer o seu papel de auxiliar o governante, defender o Estado brasileiro e não o governo, e respeitar as leis e a Constituição, ela foi descritiva também em diversas passagens da legislação nacional. E a legislação nacional, por diversas citações, ela permite uma ampla discricionariedade da posição da advocacia pública. E se a advocacia pública, que eu vou citar esses casos aqui, ela pode ter uma discricionariedade no exercício da sua própria função, quiçá fora das suas atribuições. A primeira discricionariedade prevista em lei, ela vem do próprio Estatuto da Ordem dos Advogados, que é a independência técnica, que é a independência funcional resguardada a todo advogado. E essa independência técnica e essa independência funcional, ela também está prevista na Lei Orgânica da AGU. Uma outra discricionariedade que nós podemos ter, ela é também prevista na Lei da Ação Civil Pública e na Lei de Improbidade Administrativa. Por quê? Ela permite que os órgãos da administração pública possam ingressar com uma ação de improbidade ou com uma ação civil pública, desde que seu órgão de representação judicial, a AGU, tenha uma manifestação no sentido que esse ato tenha extrapolado a lei ou a Constituição, né? E aí a gente percebe que a lei não pode dar causa a imparcialidades, ou vamos dizer, a discricionariedades inúteis, né? Você está... O encerramento, por favor. Conclusão. Tá. Enfim, só chegando aos finalmente, só citar que essa também previsão é descrita na Lei da Ação Popular e na Lei do Mandado de Segurança, que tem bem claro que são ações que combatem a ilegalidade e permitem, assim, que a AGU possa ingressar ao lado do autor popular ou no sentido de defender o ato impugnado, demonstrando claramente a discricionariedade. Só para concluir, conselheiro, esse papel é mais emblemático no que tange ao controle de legalidade dos atos administrativos e do próprio processo de inscrição em dívida ativa da União no que tange aos procuradores da Fazenda Nacional. A Lei de Execução Fiscal e a Lei Complementar, ela permitem que a qualquer momento, verificado o advogado público que houve alguma afronta à lei ou à Constituição, ele pode se manifestar no sentido contrário à defesa daquele ato, fazendo com que, demonstrando claramente assim a discricionariedade técnica e a imparcialidade no exercício das funções do advogado público. Conselheiro, eu acho que o debate aqui foi extremamente válido e principalmente fazendo das palavras de Vossa Excelência, que acabou de dizer que, preteritamente aqui, que ficou em dúvida diante de tantos argumentos e que a cada manifestação estava anotando um dispositivo legal ou uma fundamentação ou um raciocínio que estava sendo desenvolvido aqui. E eu gostaria de dizer que, em certo aspecto, se nós formos fazer uma comparação, apesar de aqui sermos partes, né, desse processo, esse é o papel da assessoria, trazer elementos, provocações, para que o Poder Judiciário possa decidir com a maior quantidade de elemento técnico possível sobre aquele caso concreto. Então, na verdade, a manifestação de Vossa Excelência vem ao encontro da preocupação de ter profissionais qualificados prestando esse assessoramento e trazendo para o debate e para a convicção de ter uma decisão imparcial. E fazendo também referência às palavras do Dr. Ronaldo Kramer, eu queria dizer que o direito é extremamente dialético. Quando nós construímos uma tese, nós não construímos sozinhos, nós sempre enfrentamos essa tese com outros colegas, justamente para fazer essa reafirmação dela, para que ela não caia diante da manifestação adversa, digamos assim, né? E então só corroborar todas as manifestações aqui anteriores, agradecer pela manifestação e dizer que realmente o debate foi extremamente profícuo para a questão aqui sob análise.